Evangelho de João, no seu capítulo 10. Vou ler a partir do 22 até o 30. Os irmãos, acompanhem, por favor. Talvez a minha... irmão, esqueci de falar o tema, né? Mas eu também não pensei no tema. Desculpa. Falei que diria antes da palavra, acabei esquecendo de falar para você. Mas eu também não tenho o tema, tá? Não tenho. Glória a Deus por isso. A minha tradução aqui é um pouco diferente, né? Eu acho que não vai bater, mas se os irmãos acompanhem aí, no fundo é a mesma coisa, só muda uma outra palavra. Eu estou com a Thompson, eu acho que ela é diferente. Diz assim a palavra, a partir do 22. Houve então a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no os judeus e perguntaram: até quando nos manterá em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o abertamente. E o 25, agora palavras de Jesus, né? A partir do 25, Jesus respondeu: eu já vos disse, mas não credes. Os milagres que eu faço em nome de meu Pai falam por mim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. Vamos orar. Querido Deus, Senhor, a tua palavra por si só já nos inunda de esperança. Já traz, ó Senhor amado, sobre o nosso coração, Senhor, uma paz, uma leveza, porque são as tuas palavras, é aquilo que o Senhor mesmo disse lá e diz para nós aqui nos dias de hoje, Senhor amado, para nos acalentarmos. A tua palavra só sendo exposta já é suficiente para nos curar, para nos tratar, Senhor, para trazer paz ao nosso coração. Mas eu peço, Senhor amado, pela graça do Senhor, que ainda tu possas acrescentar nesse tempo, nesses minutos que teremos de ministração, que o Senhor, ó Pai, através do teu Espírito, possa acrescentar ainda algo ao coração do teu povo, de vidas aqui no particular, de situações que vidas aqui, Senhor, que as tuas ovelhas aqui possam estar passando, Deus, e no geral na vida da igreja, que tu possas acrescentar, falar, Senhor, trazer direção, trazer cura, trazer, ó Senhor, um alento em nome de Jesus. Eu me coloco nas tuas mãos, ó Deus. Mais uma vez eu falo isso, eu digo isso ao Senhor, somente como instrumento teu em nome de Jesus. Seja o Senhor a falar, seja a tua graça a operar, seja o teu Espírito, Senhor, a dirigir, a convencer, Senhor amado, a revelar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E os irmãos podem se assentar. Festa da dedicação. Eu dei uma pesquisadinha, né, a respeito disso. Festa da dedicação era uma festa que era celebrada em dezembro. Nessa época aqui, para nós, nessa época, né, lá é outro, o calendário é meio diferente, né? Hoje nós estamos aqui no último mês do ano. Para eles não é. Esse período não é o último mês do ano, né? O primeiro mês do ano para eles é o mês de Abib, que para nós bate ali entre março e abril. Mas nesse tempo, 8 dias de festa. E essa festa da dedicação, eles celebram o que aconteceu ali pouco antes, né, alguns anos antes, né, foi a consagração novamente do templo, que havia sido profanado.
né, por um tal de Antíoco Epifanes. Terrível esse homem, né, uma figura do anticristo ali. E ele chega, inclusive, a sacrificar um porco no templo, né? Para o judeu isso é algo terrível. E Judas Macabeu foi quem restaurou o templo e o consagrou novamente ao Senhor. A Batalha dos Macabeus, tal. Existem livros que falam sobre isso. Aliás, tem alguns livros apócrifos, né? Aqueles que não estão aqui no nosso cânon, mas que pode contar aí parte da história. Não é um livro para estar aqui, mas é um livro que conta a história, enfim, né, dessa batalha aí que foi terrível, uma batalha terrível ali, né, naquele tempo. E essa festa da dedicação, os judeus comemoram justamente isso, né, esse livramento. Né, os judeus, eles fazem muita festa, né, a festa do Purim, que é relacionado lá ao livro de Esther, né, quando aconteceu, enfim. Os judeus têm bastante festa e essa aqui era uma das festas. E a Bíblia fala que Jesus estava por ali, passeando ali no pórtico de Salomão, e rodearam alguns judeus e perguntaram: até quando nos manterás em suspenso, se tu és o Cristo? É interessante que, se nós fizermos um paralelo, eu poderia colocar como tema aqui, viu, Gabriel? As minhas ovelhas, né? Quem são as ovelhas do Senhor? Enfim, alguma coisa assim relacionada à ovelha. Poderia fazer um paralelo aqui com Mateus, capítulo 16. Justamente em cima dessa pergunta que eles fazem, né? Eles fazem assim, os judeus cercam a Jesus e diz assim: até quando, né? Até quando vai ficar nesse suspense todo, né? Até quando? Se tu és o Cristo, fala logo, fala abertamente, diz aí, né? E a palavra fala em Mateus capítulo 16, versículo 13, fala assim: chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Respondeu-lhe: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E o versículo 15 fala assim: perguntou-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Porque lá em João eles estavam questionando, falaram: fala abertamente, fala logo quem você é o Cristo mesmo. E aqui o próprio Cristo faz essa indagação aos discípulos que estão ali com ele. E a resposta, surpreendente para nós não é, porque nós já conhecemos a resposta, ok? Nós já sabemos o que Pedro responde. Ele diz assim: Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que bênção, né? É um paralelo entre esses dois textos. Eles rodeiam ali a Jesus para pôr ele na parede e falar: você é o Cristo mesmo e tal. Mas a Pedro não foi necessário. O próprio Cristo, depois desse versículo 16, ele fala: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que revelou, foi o Espírito de Deus. O Espírito, irmãos, estava ali sobre a vida do Senhor Jesus Cristo, dando muitos sinais, não só pelos sinais que ele fazia, pelas curas, mas o próprio batismo, quando veio a voz, quando desceu, o Espírito em forma de pomba, quando veio a voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, né? Essas coisas aconteceram antes. Eu não sei dizer sobre a transfiguração no monte, provavelmente tenha sido depois disso, então não vou usar ela nesse tempo aqui, né? Nesse contexto. A gente tem que entender o contexto das coisas, mas os sinais até aqui já eram claros de que Jesus Cristo era aquele que havia de vir, aquele nos quais os profetas já tinham falado lá atrás. Jeremias, capítulo 23, diz assim,
versículo 4, levantarei sobre elas pastores, elas as ovelhas, pastores que as apacentem, nunca mais temerão, nem se assombrarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Eu não sei na Bíblia dos irmãos, na minha Bíblia aqui está em letra maiúscula o renovo, inclusive. Ele está falando de alguém. Ele não está falando de algo novo acontecer, ele está falando de alguém. Um rei que reinará e prosperará. Ele praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro. Este será o nome com que o nomearão: o Senhor, nossa justiça. Portanto, vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas tão certo como vive o Senhor, que fez subir a linhagem da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde tinha lançado, então eles habitarão na sua terra. Promessas. Ezequiel fala a mesma coisa. Capítulo 34, a partir do versículo 13, fala a respeito disso. Não vou ler aqui, depois os irmãos leiam. Capítulo 37, Ezequiel fala, trazendo a promessa daquele que havia de vir. Então tudo o que estava acontecendo ali, os sinais que estavam sobre ele, amados, já era algo a quem eram as suas ovelhas, perceptível. E aí está a diferença. João Batista dizia, o irmão citou João Batista: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Porque aqueles que procuravam, ou pelo menos alguns daqueles que procuravam João Batista, procurava por um ritual, procurava simplesmente descer às águas do batismo, porque achava que o fato de tomar um banho era suficiente. É mais do que isso. O Senhor quer mais do que isso de nós. O Senhor veio buscar aquilo que havia se perdido. O Senhor veio trazer de volta a esperança. O Senhor veio trazer de volta, a proteção, a guarda. A Bíblia continua dizendo, Jesus aqui, agora sim, as palavras de Jesus: eu já vos disse, mas não credes. Os milagres que eu faço em nome do meu Pai falam por mim. Na tradução, acho que dos irmãos, testificam de mim, ou confirmam quem eu sou. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Irmãos, a gente faz uma leitura, e essa leitura muitas vezes a gente faz correndo, mas isso é muito pesado. Muito pesado. Mas não sois das minhas ovelhas. Esses que estavam pedindo prova de que Jesus Cristo realmente era, que Jesus realmente era o Cristo, em paralelo com o que Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas o que são ovelhas? Por que fala de ovelhas? Por quê? Nós sabemos, Jesus Cristo é o bom pastor, e está profetizado isso. A ovelha, meus irmãos, é aquele animal, talvez ali dos rebanhos, o mais dócil, o mais fácil de ser como é que fala? Quando um bicho vai atrás, o mais fácil de ser capturado, que talvez tenha menos resistência contra os lobos ou os animais ali, que algum animal que possa ali tentar capturar. A ovelha, fazendo um estudo rápido, nós sabemos que a ovelha, ela é um animal, ela é um rebanho extremamente dependente. Ela precisa ser guiada, ela precisa de um pastor. A ovelha, ela não se alimenta sozinha. A ovelha, ela não se cura sozinha. Ela precisa de alguém para protegê-la. A gente vê os
pastores de ovelha hoje mais atuais, né? Tem cães, né? Cães pastores que ajudam a guiar e tal. A gente vê isso em alguns vídeos, né? Até mesmo assim com conotação evangélica, com conotação cristã. Então é algo bonito até de se ver. Mas a ovelha precisa. Irmãos, quando nós achamos que nós somos independentes, ou achamos que nós temos toda a autonomia, nós precisamos tomar cuidado, porque a nossa construção ela é diferente, né? É para que sejamos ovelhas do mundo? Não. E a Bíblia fala: a quem vos apresentar para servir, né? Você tornará este seu Senhor. Se nós nos apresentarmos ao pecado, nós vamos servir ao pecado. Mas se nós nos apresentarmos a Cristo para louvor da glória dele, nós seremos dele, diz a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Que delícia que é ouvir isso, irmãos. Obviamente, quando nós entendemos que nós precisamos nos apresentar ao Senhor, porque nós não somos, meus irmãos, autônomos. Nós precisamos nos agarrar a algumas coisas. A gente precisa entender isso. Por mais independência que a gente acha que tenha, nós não temos. Ou nós servimos ao Senhor, ou nós servimos ao pecado. Há dois caminhos. É interessante que, estudando, eu peguei alguns depoimentos, alguns relatos. Olha como que é a ovelha, irmão. Olha como é a ovelha. Havia um rebanho, se eu não me engano, na Turquia, parece que é na Turquia. E esse rebanho de 1.500 ovelhas. E os pastores ali de manhã, tal, tiraram um pouco a atenção do rebanho e saíram de lado num local para tomar café e ficaram batendo papo. E próximo ali tinha um despenhadeiro. E todas caíram no precipício, porque elas precisam ser guiadas. Elas andam em rebanho. Quando uma caiu, todas elas, quando viram, todas tinham descido, caído o barranco, a ribanceira, o precipício. Mas, pelo menos o saldo não foi tão trágico. 400 morreram, as 400 primeiras. Porque as 400 primeiras caíram, morreram e fizeram um colchão acolchoado. E as outras 1.100 não morreram por causa disso, porque foram atrás. Né? Mas foram atrás. Nenhuma percebeu que poderia, peraí, né? Vamos parar porque é um negócio que vai dar ruim. Foram todas. Um fazendeiro numa feita, acho que se não me engano nos Estados Unidos, tinha um celeiro, esqueci o nome que eles falam lá, um lugar que elas ficavam, né? Mas assim, coberto. E aí, naquele dia, ele amarrou uma corda na porta da saída, assim, para ir para o pasto. O aprisco, pode ser um aprisco mesmo. Acho que é isso mesmo, irmão. E ele amarra uma corda. E as ovelhas, deu horário e o pastor chamou as ovelhas. Então elas vinham e elas chegavam na corda e elas saltavam a corda. Elas saltavam. E esse pastor ele já tinha avisado. Ele falou: a hora que passar uma quantidade, soltem a corda. Tire a corda. Deixa livre novamente. Todas as que vieram atrás, adivinha o que fizeram? Pularam a corda. Sem corda. Então, para nós entendermos, meus amados, como isso se dá. Às vezes nós achamos, mas nós precisamos do Senhor sempre. Até em coisas simples, no nosso dia a dia, naquilo que nós estamos acostumados a fazer, para que às vezes o costume possa de repente não nos trazer algum prejuízo, algum trabalho demasiado sem necessidade. Como nós precisamos, meus irmãos. E a Bíblia fala aqui, né, falando das ovelhas, né, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Primeiro ponto, meus amados, o que é necessário para que realmente entendamos que somos das ovelhas do Senhor. É crer no Senhor, é crer na palavra.
Hebreus capítulo 11, verso 6, se não me falha a memória, diz assim que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A fé, amados, o crer no Senhor, o crer na sua palavra, o crer na ação do seu Espírito, o crer, meus amados, que essa reunião aqui, essa congregação, a palavra fala, congregai-vos, ó nação que não tem desejo, é algo que Deus preparou para nós, é algo que Deus preparou para o seu povo, para as suas ovelhas. Nós temos que crer, porque a palavra fala, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em torno do seu nome, Ele ali estaria. Então o que eu entendo? Ele está aqui em nosso meio, louvado seja o nome do Senhor. Alguém não crê? Misericórdia, irmão, vamos orar agora. Nós precisamos, sabe, meus amados, entender que a palavra é real, ela é verdade, nós precisamos crer nela. Cristo é real. A gente viu um vídeo anteontem, falando a respeito de 7 locais, 7 cidades, né? Falava de Cafarnaum, no YouTube. Eu achei interessante, estava passando ali, a gente fica procurando alguns vídeos, né? E ele falava de 7 locais, né, que estavam diferentes de quando Jesus Cristo pisou, mas que ainda tinha algumas coisas que guardavam aquele tempo lá atrás. Ele falava de Cafarnaum, falava do Rio Jordão, falava do Monte das Oliveiras, e tinha um não lembro qual que era a cidade, que até o narrador falou assim, olha, se Cristo, os discípulos, Maria, andassem aqui hoje, se lembraria, porque está igualzinho daquela época lá. Irmãos, é real, Cristo é real, Ele pisou nessa terra sim, Ele é o Senhor sim, Ele foi antes preparar lugar para levar as suas ovelhas com Ele, louvado seja o nome do Senhor. Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe. A gente não está aqui para cumprir rituais. Aquele povo que foi procurar João Batista lá queria um ritual. Vamos fazer uma mandinga aí, já somos salvos, vamos descer as... Não é nada disso. É cumprir algo que o Senhor tem chamado, mas a nossa vida revela Jesus Cristo. A nossa fé, sabe? Aquilo que nós... porque o Evangelho é transformação de vida. Irmãos, a velha criatura desce e a nova criatura, e ela tem que ser nova, novas são todas as coisas, né? Eis que tudo se fez novo, e algo tem que começar a mudar dentro de nós, e o crer, meu irmão, é o primeiro passo, a fé é o primeiro passo. Por isso que ele diz aqui, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. O que não crê, irmão, é pesado isso. Não são das ovelhas do Senhor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aleluia. Que bênção. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quando a palavra fala lá em Mateus capítulo 16, quando Jesus Cristo dá o testemunho de Pedro, está certo que ele dá uma escorregada logo depois ali, toma ali uma bronca de Jesus, mas nesse momento, isso é para outra pregação, vou ficar na parte boa. Ele fala assim, não foi a carne nem o sangue que te revelou, né? Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi nem a carne, nem o sangue que te revelou, mas foi o Pai, te revelou, te mostrou, te comunicou, que falou com você. Veja a diferença, irmãos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouvem. Quando, citando João Batista de novo, que é a voz do que clama no deserto, mas não era essa a voz. Alguns questionaram a João Batista, é você? Não sou eu. Aquele que vem após mim, a esse ouçam. Irmãos, o Senhor fala e fala até hoje.
Hebreus também diz que antigamente o Senhor falava através dos profetas, mas hoje fala principalmente pelo Filho. O Senhor está falando, o Senhor está revelando. Amados, o Senhor está tratando conosco, meus irmãos, e como Ele fala? Ele fala pelo Espírito, Ele fala pela palavra, Ele fala, meus amados, através do nosso irmão, Ele fala, Ele está, meus amados, se comunicando conosco o tempo todo. Por isso que a palavra fala, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele está falando, louvado seja o nome do Senhor. Se nós não estamos ouvindo, irmãos, ou não estamos orando como precisávamos orar, ou não estamos lendo, buscando a palavra como precisávamos buscar. Não me julguem. Eu vou dizer uma coisa aqui, talvez isso possa parecer estranho para alguns. A leitura sistemática da Bíblia, sabe o que é leitura sistemática? Quero que você pegue de Gênesis e Apocalipse. Eu acho uma bênção, não estou falando nada contra não, eu acho uma bênção, porque o Espírito vai nos fazer lembrar, né, daquilo, da palavra. O Espírito vai nos fazer lembrar. Mas, irmão, não tem nada igual do que meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. É meditar, irmão, buscar a palavra, não ficar, você pode até pegar um livro para ler, você pode pegar até um trecho para ler, você pode até fazer a leitura sistemática, não tem problema nenhum, mas você lendo, ouvindo o Senhor falar contigo. Senhor, buscando ao Senhor. Eu já falei isso algumas vezes para algumas pessoas que eu não consigo entender, é muito difícil. Ele falou, ora antes. Senhor, esta é a tua palavra. O Senhor é o autor. Foi o Senhor que disse, o Senhor que escreveu. O Senhor quer dizer alguma coisa, fala comigo. Quem nunca ouviu o Senhor falar através da palavra? Quem nunca ouviu o Senhor se revelar, se comunicar com a igreja, se comunicar com você, irmão, quando você busca a palavra? Ele quer continuar fazendo isso, porque Ele tem te chamado como ovelha dEle. Louvado seja o nome do Senhor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. O que significa eu as conheço? Será que ele sabe o meu CPF? O meu RG? Se eu vou comprar num lugar a crédito, né, e eu tenho a empresa, né, e eu quero comprar faturado aí, então manda seus dados, razão social, endereço, telefone, papapá, essas coisas, né, CNPJ, a gente tem que, e aí a pessoa vai pegar lá e vai ver se eu estou limpo mesmo, se pode faturar para mim. Será que é esse conhecimento? E eu as conheço. Eu vou dizer, ontem nós tivemos, irmãos, eu e a Regina, nós tivemos um aniversário de 50 anos. E aquilo me abençoou muito. Um aniversário de 50 anos de uma irmã, lá da Nazareno. 50 anos. E aí foi a festa e tal, e cantou parabéns. E aí deram o microfone para ela fazer um discurso. Quem é das antigas, né, Sandrinha? Sabe que ninguém fazia discurso em Pinheiros, né? O discurso, todo mundo tinha palma. Não, mas deixaram ela fazer o discurso. Glória a Deus, deixaram ela fazer o discurso. E ela estava dizendo o seguinte, realmente ela nunca foi muito fã de festas. Ela dizendo isso, eu nunca fui. Mas o meu sonho, aquilo que estava dentro do meu coração, aquilo que era o meu desejo, era fazer uma festa de 50 anos, porque para mim era relevante, era um sonho. 50 anos, era uma data que ela queria marcar na vida dela, era algo dela, particular. Para muitos é uma bobagem, mas para ela não era. E aí ela continuou dizendo, muito humilde, simples até, da maneira com que ela falou. E chegou uma hora que eu pensei, mas por que ela está se expondo assim, né? Mas aquilo foi tão rico. E ela falava, mas eu não tinha condição de fazer uma festa assim.
Eu não podia fazer. Ainda mais com as contas que nós temos que pagar em casa. As nossas dívidas, o nosso dia a dia. Eu não tinha como. Ela falou, mas há algum tempo atrás, alguns dias atrás, a minha avózinha faleceu com 100 anos. Ela falou, eu amava a minha avó. No 99, o ano passado, 99, eu fui, era lá de Tocantins, eu fui lá comemorar o aniversário com ela e tal, 99 anos, fui lá só para isso. Gastei o que eu não tinha para ir lá, para poder estar com ela, né? E ela faleceu agora. E nós fomos lá e tal, e antes de vir embora, as tias chegaram, o pai dela é falecido, filho dessa avózinha, e ela falou assim, as tias chamaram e falou assim, olha, ela deixou isso aqui, um para cada filho, você é a herdeira, então tá X valor, dinheiro. E ela olhou para aquilo e falou assim, puxa, vai dar para dar uma tranquilizada. Mas ela se lembrou do aniversário que estava próximo. Eu fico contando história, eu esqueço do relógio, irmão. Se eu tiver demorando muito, por favor, fala, ô pastor, como é que é? Vamos agilizar esse negócio aí. É que, irmãos, isso me enche de alegria, eu preciso contar para os irmãos. Entender o que é ovelha. Entender como Deus ama a ovelha. Como o Senhor te ama. Irmãos, e ela se lembrou do aniversário. E ela falou, não, eu vou fazer. Ela entendeu, ela ouviu pelo Espírito. Falei, não, isso aqui foi Deus que me abençoou para que eu possa fazer o meu aniversário. E ela fez o aniversário. Alguns ajudaram, foi uma festa bem legal, bem boa mesmo, sabe? Diferente. A igreja ajudou na decoração, outros ajudou em alguma outra coisa e tal, mas ela pagou o buffet, pagou as coisas, e ela disse lá, inclusive, hoje eu paguei a última, né, do acerto que eu fiz com o pessoal aqui, e já não tem mais nada, acabou tudo, foi a conta. Irmãos, Deus abriu essa porta para que ela tivesse a alegria de celebrar o aniversário dela, que era o sonho dela. Alguém pode falar assim, mas pô, e as contas? Mas que bobagem, e as contas? Veja, eu quero pontuar algo importante. Ela não saiu gastando ao léu, mas era algo que estava no coração dela e que o Senhor, o bom pastor, conhecia. E o bom pastor presenteou. E esse mesmo bom pastor, que foi poderoso para encher a vida dela, a sua ovelha, de alegria, é poderoso também para ela pagar todas as outras contas e abençoar a vida dela e prosperar e continuar caminhando e dar graça na família e tudo mais. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra fala, eu as conheço. Louvado seja o nome do Senhor. Irmã Maria, Deus conhece a tua vida, o teu choro, viu? Deus te visita todos os dias, porque a senhora é a ovelha dele. E Ele está te sustentando todos os dias, viu? Amado, não sei teu nome, irmão, mas Deus já estava me mostrando a tua dor, aquilo que está no teu coração, irmão, que você pede a Deus. Ele não esqueceu. Ele haverá de te visitar no tempo oportuno e encher tua vida de alegria, viu? Você de branco que estava tocando aqui a bateria. O Senhor haverá de trazer, sabe, aquilo que está no teu coração, aquilo que é o teu sonho, aquilo que é o teu desejo, que é para Ele, o Senhor cumprirá e você verá o quanto Ele te ama. Amém, meu irmão? Louvado seja o nome do Senhor.
Ele não conhece o nosso CNPJ, ele conhece todas as coisas, mas Ele vai mais profundo do que isso. Ele conhece a tua vida, Ele conhece a sua igreja, Ele conhece cada uma das suas ovelhas, Ele chama as estrelas pelos seus nomes, Ele é íntimo, Ele é próximo, nós que muitas vezes não somos. Primeiro, creia no Senhor, creia. Busca ouvir a voz do Senhor, entenda que Ele te conhece profundamente, Ele sabe das suas dores, das suas dificuldades, dos seus temores, Ele conhece as suas dúvidas, Ele conhece aonde o inimigo te aperta, Ele conhece aonde o pecado te machuca, Ele conhece aonde o teu pensamento vai, Ele conhece cada detalhe, cada pormenor da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, não tem a palavra, não tem a Bíblia, não tem o Evangelho como algo simples na tua vida, como algo que você cumpre um dia de domingo ou um dia da semana. Irmãos, isso aqui é o caminho, é a luz, é a lanterna que te mostra o bom pastor e que revela a você que você é a ovelha dele. Louvado seja o Senhor. Que o Evangelho ainda mexa com você, que o Evangelho ainda, sabe, te emocione mesmo, em nome de Jesus, porque nós sabemos para onde nós estamos indo, nós sabemos que nós temos um guia até a morte. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso bom pastor. Esses dias eu estava vendo ali uma conversa, um programa que o César Cavalcante tem, e levou o Hernandes Dias Lopes. Assim, simples, né? O César Cavalcante com o Hernandes Dias Lopes. E ele fez uma pergunta para o Hernandes, o César Cavalcante, o programa era dele, né? Ele fez uma pergunta a respeito de... Porque... ainda que ele é presbiteriano, o Hernandes, ele tem portas abertas em muitas denominações, né? Presbiteriano, é calvinista, mas ele vai na assembleia, ele tem porta aberta, o Senhor deu a graça a ele, e ele perguntou algo a respeito disso, como que é e tal, e sendo presbiteriano. Ele falou: eu sou presbiteriano, é verdade, mas uma coisa ninguém tira de mim, eu até hoje, eu me emociono, eu sou tocado quando eu prego. Às vezes a palavra, às vezes a ministração, o sermão, ele fala sermão, né? Presbiteriano fala sermão. O sermão eu já preguei algumas vezes, mas Deus continua falando comigo, Deus continua se revelando, Deus mesmo na palavra que eu já preguei, porque essa palavra ela é viva. Isso tem que acontecer conosco, irmãos. Não é só com quem está pregando, essa palavra tem que ser real na minha vida e na tua vida, porque nós somos ovelhas do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra continua dizendo, versículo 27, e elas me seguem. Aleluia, aleluia. Tem aquele corinho que a gente cantava antigamente, né? Que o R.R. Soares pegou para o programa dele. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto, né? Estou seguindo a Jesus Cristo. Irmãos, não temos outro caminho. Ele é o alvo, Cristo é o alvo, né? Tudo que nós estamos fazendo, meus amados, de tudo, nós trabalhamos, nós cuidamos, sabe, da nossa família, nós cuidamos daqueles que estão próximos de nós cuidamos da nossa rotina, nós cuidamos da nossa saúde. Nós aqui, meus amados, estamos, sabe, não nos esquecendo do Senhor, mas tendo um alvo, é Jesus Cristo, porque nós somos ovelhas do seu rebanho, e Ele já disse isso, que Ele iria nos preparar lugar para que estivéssemos com Ele.
E eu quero dizer, meu amado, continue seguindo a Cristo. Continue nesse propósito. Nós vivemos dias maus, dias difíceis, dias de aflição, dias de luta, dias até mesmo de escassez. Tem algumas empresas lá em que eu trabalho que estão diminuindo o tamanho. Hoje na conversa ali, tal empresa, tal supermercado está diminuindo o tamanho, está vendendo, porque né, a economia, as coisas estão difíceis. Não deixa, meus amados, os maus rumores, sabe, te tirar do foco em nome de Jesus. Não deixe as preocupações, meus amados, no dia de hoje. Não deixe as ameaças. Não deixe, meus amados, essas coisas tirarem a tua paz. Porque o próprio Jesus, o bom pastor, Ele nos dá essa esperança dizendo, né, Ele está dizendo aí da vida eterna aqui no versículo 29, no versículo 28 mesmo, Ele diz assim: eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Irmão, se você crê no Senhor, se você tem buscado ouvir a voz, se você tem se colocado, meu amado, e deixado Ele entrar na tua vida, eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta eu entrarei, cearei com Ele, Ele comigo. Sabe o que é cear? Cear é um tempo de mesa. Meu amado, Ele entrou na casa daquele menino lá, esqueci o nome dele, o baixinho, como é que é o nome dele? Zaqueu. Teve um tempo de mesa ali, sentou a jantar com o Zaqueu, o suficiente para Zaqueu se converter e aquela casa ser transformada. Meu amado, deixa ele entrar em nome de Jesus. Ouve a voz, ouve a porta batendo, deixa ele entrar. Nós precisamos ter um tempo de mesa com o Senhor, em nome de Jesus. Continue seguindo ao Senhor, porque Ele tem a vida eterna. E estes que eu estou dizendo aqui, estes, é palavra de Deus, irmãos. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Aqui na minha Bíblia está em vermelho. Vermelho quer dizer que foi Cristo que disse. Ele disse assim: elas jamais perecerão. Jamais. Mas porque não sabe a luta, não sabe o meu problema. Irmãos, o Senhor é poderoso para te livrar da luta. O Senhor é poderoso para fazer você aprender com Ele na luta. Vencer em nome de Jesus. Triunfar sobre o inimigo. Ele é poderoso também. E nós sabemos que a vida eterna, irmãos, a vida eterna, vou contar um segredinho para os irmãos. A vida eterna a gente não vai viver aqui. Podemos até, com o corpo glorificado, dar um pulinho, entendeu? Mas é com o Senhor. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Até mesmo o perecer do corpo não está aqui, porque a Bíblia fala que aquele que crê no Senhor nunca morrerá. É palavra de Deus também, mas passará da morte para a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse perecerão, mas tem riquezas profundas. Quando ele diz, as ovelhas jamais perecerão. E ele não termina, o versículo não acaba aqui. E ele diz assim, versículo 28, ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Ninguém, irmãos. Você está nas mãos do Senhor, ninguém, nada. Quem nos separará? Romanos 28, quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode? Lá no finalzinho de 28, eu não vou lembrar o versículo 30 e qualquer coisa do versículo, lê lá, 32, 33, 34. Amados, que maravilha! Ninguém pode tirar as ovelhas, ninguém arranca. Na tua Bíblia está escrito, ninguém arrebata das minhas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. E se não bastasse isso, 29 fala, o meu Pai. Está certo que isso aqui nós já bem entendemos. Nós já bem entendemos. E o Pai é um. Ele está falando para aquele povo lá. Para aqueles lá. Mas fala para a gente aqui também, se a gente não quer que o Pai e o Filho são um, então é para nós. Mas nós cremos nisso.
Amém? Nós já entendemos isso, mas o povo judeu tem dificuldade para entender. Então ele diz, cravando aqui, o meu Pai, que as deu a mim, é maior que todos, ninguém pode arrancá-las da mão dele. Ninguém arranca as ovelhas da mão de Jesus, ninguém arranca as ovelhas da mão do Pai, ninguém. Nós nos desviamos, nós erramos o caminho, nós apostatamos, nós fechamos os ouvidos, nós fechamos as portas, nós paramos de seguir. Mas se o nosso coração continuar ardendo por Cristo, se a nossa vida continua, meus amados, na expectativa de viver uma vida renovada a cada dia, porque a palavra fala que Ele renova as suas misericórdias sobre os seus a cada manhã. Se nós entendemos que cada manhã é uma chance de viver algo na presença de Deus, e que algo pode acontecer, amados, e que Ele está no controle, que nós estamos na mão dEle, amados, esse ninguém tira das mãos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, que nós possamos viver nessa porção, nessa alegria, nessa confiança, nessa esperança, em nome de Jesus. Eu vou dizer de novo as palavras de Jesus aqui, para ficar bem cravada, gravada, pregada. Uma pregação é isso, né? Pregar, como um martelo, bate no prego, enfia na madeira e fica lá. Pode até tirar o prego, a marca continua lá. Isso é pregação. E diz assim, eu já vos disse, mas não credes. Os milagres que eu faço em nome de meu Pai falam por mim, ou testificam de mim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos, ninguém pode arrancá-las da mão dele, ou ninguém pode arrebatá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. Eu quero aprender a ser ovelha. Eu quero essa porção para mim. E você deseja a mesma coisa, irmão. Em nome de Jesus, teu coração deseja a mesma coisa. Deus nos conhece tão bem que Ele é suficiente para nos visitar ainda nessa terra e abençoar essa irmã como ela foi abençoada na festa de 50 anos. Aquela porção era para aquilo, era para abençoar aquele momento, é para que a alegria dela fosse plena, para que ela transbordasse na presença do Senhor. E ela falou da gratidão, ela não sabia nem, ela ficou um tempão, o povo não aguentava nem ouvir mais ela falar. Aí eu agradeço a Deus, agradeço meu marido, agradeço, de tanta alegria que ela estava, não estava se contendo. Deus é poderoso para te visitar aqui ainda nessa terra e fazer isso contigo, irmão. E as demais coisas também Deus fazer e trabalhar e abençoar a tua vida. Mas eu vou dizer para as ovelhas que as riquezas do tempo vindouro, elas não são para se comparar àquilo que nós vivemos aqui. Ainda que você viva em palácios, ainda que você viva de forma abastada, que você tenha, diz que quem trabalha naquilo que gosta nunca trabalhou na vida, né? Porque ama o que trabalha. Não é a realidade de todo mundo, é só um percentualzinho assim. Mas ainda que você nunca tenha trabalhado, ou trabalhe em algo que você ama, que acaba não sendo nem trabalho, até isso, as riquezas do tempo vindouro, para as ovelhas, não se comparam àquilo que nós vivemos aqui. Nem luta, nem bonança, nem tempestade, nem tempo de paz, não se compara. É aquilo que Deus tem para as suas ovelhas. Não seja independente, dependa do Altíssimo em tudo. Dependa do Altíssimo em todas as coisas. Mas a coisa é tão simples, isso eu sei fazer. Dependa. Pedro também sabia pescar.
pescamos a noite inteira, mas por causa da tua voz, porque o Senhor falou, eu vou fazer. Irmãos, vamos aprender a ser ovelhas, em nome de Jesus. Eu sou o primeiro que preciso aprender a ser ovelha. Nós precisamos aprender, em nome de Jesus. Pai amado, abençoa, Senhor, o teu rebanho. Abençoa as tuas ovelhas. Senhor, a palavra é tão preciosa, Senhor, ela é tão pura. E a tua palavra, Senhor, ela entra dentro de nós e mexe conosco. A tua palavra tem poder para mexer com as nossas estruturas. E eu sei que o Senhor está fazendo isso hoje aqui nesse lugar. Eu sei que o Senhor está fazendo isso hoje aqui, àqueles que estão ouvindo a tua voz. Senhor amado, ajusta, Senhor, a nossa caminhada em nome de Jesus. Senhor, quantas vezes nós estamos dando ouvido, Senhor, às vozes que há no mundo. São tantas vozes, são lutas, preocupações, aflições, a voz do nosso próprio coração, dos nossos próprios escapes. Deus amado, nós entregamos agora a nossa alma de ovelha nas tuas mãos. Queremos dizer ao Senhor que nós somos dependentes do Senhor, sim, e que nós precisamos agora, Senhor, nós entregamos agora a nossa vida nas tuas mãos, aos teus pés. Senhor amado, enquanto Marta ficava aflita, Maria, acalmada aos pés do Senhor, escolhe a melhor parte. Ajuda-nos, ó Senhor amado, a ouvir a tua voz. Ajuda-nos, eu te peço, Senhor, a viver como ovelhas do Senhor, a dependermos, ó Senhor, não de diagnóstico, não de ameaças, não de sentenças, Senhor amado, mas andando, crendo no Senhor, andando, seguindo ao Senhor. Pai amado, nós possamos confiar em Ti, descansar no Senhor, viver, ó Senhor, as promessas que o Senhor tem para nós, ainda aqui nesse tempo, em nome de Jesus Cristo. Visita cada filho teu, cada uma das tuas ovelhas, confirma, Senhor, as ovelhas do Senhor, confirma, Senhor, em nome de Jesus Cristo, aqueles que são seus. Senhor, eu te peço, mas confirma no coração, ó Pai, Senhor amado, na vida, no cotidiano, Senhor, Pai, opera sinais na vida do teu povo, Senhor amado, revelando, Senhor, Pai amado, assim como o Senhor se revelou a Pedro, Senhor, para que não haja dúvida nenhuma, em nome de Jesus Cristo, e isso transforme a nossa visão, transforme os nossos passos, a nossa confiança. Eu te peço em nome de Jesus. Não sei quanto tempo nós vamos andar sobre essa terra, mas enquanto andarmos, sejamos, Pai amado, tuas ovelhas. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Abençoa este rebanho, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.